Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, envolvendo a nossa querida Cecília para fazer a nossa prece. Pode ser daí mesmo, Cecília. Divino Mestre Jesus, é muito grande a nossa alegria por termos mais esta oportunidade de nos envolver com os ensinamentos que nos dão o chão necessário para caminhar do conhecimento dessa doutrina maravilhosa, da forma do seu surgimento, da sua instalação, da sua perenidade. Abençoa, Senhor, este momento, inunda o coração de todos, de paz, de alegria, de vontade de aprender, para que este momento alcance os resultados que todos desejamos, do aprendizado, da consciência dilatada. Enfim, Mestre, ajuda-nos agora, neste momento precioso. Que assim seja. Gente, então, nós vamos mergulhar no estudo da Roma Antiga, tá? Hoje nós já iniciamos o capítulo 13, o Império Romano e seus desvios. Estudamos a semana passada os desvios romanos, os abusos da autoridade do poder, e hoje nós vamos estudar os chefes de Roma. E aí, quando eu comecei a ler, gente, eu sempre fui péssima em história, eu nunca gostei. Eu digo que o Espiritismo, ele me salvou da porta do vale da ignorância, porque era aquela coisa de estudar para passar, então nunca me liguei muito, não gostava de ler. Então eu aprendi a ler na doutrina espírita e aprendi a gostar de história na doutrina espírita, porque é uma doutrina que eu amo e ela me tirou do vale da ignorância. Eu ainda estou no vale da ignorância, mas já fui pior. Então, aí quando eu comecei a ler, eu comecei a rir. Porque o Emmanuel começa a escrever, parece assim que a gente conhece todo mundo, né? E ele ainda me faz o favor, porque na época que essa obra foi escrita, não tinha o poderoso Google. Então eu fico imaginando, se não fosse alguém conhecedor da história, ia ficar boiando. Porque imagina que essa obra, olha, ela foi de 1938. Aí ele vai falar assim, os chefes de Roma, depois de Caio, assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa desilusão. Sobe Mário ao poder, e ele vai falando assim, sem dar sobrenome, né? Os colegas. E eu disse assim, gente do céu, quem é o Mário, quem é o Caio, quem é o Cícero, quem é esse Catalina, que eu não sei, o Júlio César ainda lembro, mas o Pompeu, o Crasso, e ele só fala o primeiro nome e te vira. Eu acho que ele já estava visualizando o poderoso Google no futuro, né? E aí eu me recordei que no livro Há 2000 anos, ele era romano, ele era um senador. E quando ele veio como escravo judeu, ele era professor, ele dava aula, ele era conhecedor, ele adorava a história romana. E ele dava aula e ele falava ao ponto das pessoas, dos romanos, ouvirem um judeu falar da história romana e ficarem assim, meu Deus, ele conhece muito. E aí nós ficamos pensando, então quando Emmanuel escreveu Os Chefes de Roma, isso tudo é muito familiar realmente dele. Mas como, graças a Deus, nós estamos em 2019, nós temos o poderoso Google, nós ficamos até quase 3 da manhã na frente do computador, estudar para trazer mais ou menos mastigado, uma forma de nós aprendermos também um pouquinho mais. Então, antes de entrarmos no texto, é necessário nós lermos o material. Agora, à medida que nós íamos pesquisando, nós íamos fazendo um link
com o que ele realmente estava falando. E eu fiquei assim, de caramba, realmente a mediunidade existe. E Emmanuel manja muito, porque tudo bate, sabe? Tudo bate, a parte histórica, a confusão, a atitude do cidadão que ele foi provocando no meio. Então, vamos ler aqui esse material com calma e depois nós vamos entrar no livro, tá bom? Filhos da veneranda Cornélia. Lembra? Olha só, vou só pegar o finalzinho. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça, que era o Caio Graco e o Tibério Graco, tá? Filhos de Cornélia, 190 a.C., tá bom? Vamos ver aqui o Caio Graco. Caio Semprônio Graco nasceu 154 a.C. e desencarnou 121 a.C. com 33 anos. Foi um político da gente Semprônia no século II. Semprônia é como se fosse assim um grupo social, uma elite, entendeu? Século II a.C., irmão do famigerado reformista Tibério Semprônio Graco e, como ele, membro da facção dos populares. Sua eleição do cargo de tribuno da plebe em 123 e 122 a.C. e as reformas políticas propostas por ele durante seus mandatos causaram uma série de crises em Roma e levaram à sua morte pelas mãos dos senadores romanos em 121 a.C. Esse é o Caio. Então, olha só o primeiro parágrafo. Vamos lá no livro. Depois de Caio, assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Lembra que nós estamos aqui antes de Cristo, tá? Sobe Mário. Quem é o Mário, que não é o brother? É o Caio Mário. O Caio nasceu em 157 e veio a óbito em 86 a.C. Foi um político da gente Mária da República Romana. Caio Mário, cônsul em 82 a.C., era seu filho. É conhecido como o terceiro fundador de Roma, por suas vitórias militares. Os outros dois foram o próprio Rômulo e o Marco Fúrio Camilo, que expulsou os gauleuses da Itália séculos antes. Foi eleito cônsul por 7 vezes. Lembra que nós estamos aqui antes de Júlio, tá? Antes de Júlio César. Foi eleito cônsul por 7 vezes. Aqui ainda não existiam os imperadores, nada disso, tá? Foi eleito cônsul por 7 vezes, um feito sem precedentes na história de Roma, servindo como Lúcio Cássio Longino, Caio Flávio Fímbria, Lúcio Aurélio Orestes, Quinto Lutácio Cátulo, Mânio Aquílio, adorei os nomes, Lúcio Valério, Flaco e Lúcio Cornélio Sina. Destacou-se ainda por suas reformas militares, especialmente por autorizar o recrutamento de cidadãos romanos sem terras para o exército e por reorganizar a estrutura das legiões em divisões menores, chamados cortes, dando origem às legiões que perduraram pelo resto da história romana. Jugurta, 160 anos antes de Cristo, desencarnou 104, foi um rei da Numídia. Ele era sobrinho de Micipisa e filho de Mastánabal. Dividiu o poder do reino com seus primos Aderbal e Iempsal,
Primeiro, pois devido à ordem testamentária de Missipisa, o reino deveria ser compartilhado e não dividido entre os 3 herdeiros. Jugurta mandou matar seus 2 primos para tomar seus territórios, ocasião em que mercadores romanos também foram massacrados em Cirta em 122 a.C. Ele governou a partir de 118 a.C. Roma declarou-lhe guerra. Caio Mário, eleito cônsul em 107, lá o segundo da fila, antes de Cristo, reorganizou a legião romana na região e tomou Capsa, ou Tunísia, né? Por fim, Jugurta foi traído por seu sogro e aliado, Boco, rei da Mauritânia, que o entregou aos romanos em 105 a.C. ou 106. Preso, Jugurta fez parte dos desposos exibidos por Mário. Desfilou por Roma, como era costume na época, e nós vamos ver isso inclusive no há 2000 anos. Eles prendiam, matavam e desfilavam, mostrando que tinham feito com outro reino. Por Roma, como era de costume, numa jaula em 1º de janeiro, e morreu na prisão em 104 a.C. A história da Guerra Jugurta foi escrita por Salúrtio em 42 a.C. a 40 a.C. Aí tem mais quem? O Lúcio Cornélio, porque aqui só nesse próximo parágrafo ele diz assim, olha, o livro A Caminho da Luz. Sobe Mário ao poder, depois das vitórias contra Jugurta, já sabemos quem é, e contra os germanos, que haviam, por sua vez, invadido o território das Gálias. Mas os antagonismos sociais levam Sila ao poder, travando-se lutas cruentas, como vésperas escuras de sangrentas derrocadas. Em seguida, surgem Pompeu e a revolução de Catalina, muito conseguindo a prudência de Cícero em favor da segurança da cidade. Verifica-se logo após o primeiro triunvirato, nós vamos já saber quem fez parte do triunvirato, com a política maneirosa de Caio Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso para as supremas obrigações do governo. Vamos conhecer essa turma? Vamos ver o Lúcio Cornélio Sila. E sabe, eu lendo isso aqui, isso é política. Política e briga pelo poder. Então nós estamos falando coisa de 200 anos, 150 anos antes de Cristo. Aí a gente vai acompanhar a nossa política hoje, ainda é a mesma coisa. Então vamos ver o Lúcio Cornélio Sila. Ele era general e ditador romano, nascido em Roma, em cujo governo instituiu reformas que constituíram os princípios tradicionais e inspiraram a formação da República Romana. Olha aí, o Lúcio Sila iniciou a carreira política, 107 a.C., como questor militar e logo demonstrou grande talento militar quando, sob as ordens do cônsul Caio Mário, conseguiu capturar o rei Númida e Jugurta. Vitórias posteriores lhe valeram o apoio da aristocracia e o acesso a um consulado em 88 a.C. Encarregado de chefiar a campanha contra Mitrídates VI, rei do Ponto, depois reagiu à destituição do cargo de cônsul e entrou em Roma, comandando seu exército, porque lembra que naquela época era tudo à base de força. Então, quanto maior o teu exército, mais força tu tem, mais poder você tem. Dando início a uma guerra civil, que durou até a fuga de Mário. Lembra que todas essas palavras, tudo isso aqui, todos esses nomes, Emmanuel acabou de citar.
passou a governar sob o domínio do terror. Olha o que ele fez: decapitar no circo, em presença do Senado, gente, olha, 4.000 adversários. Pensa tu decapitar 4.000 pessoas. Gente, é um mar de sangue. 4.000 cabeças rolando. Eu fiquei horrorizada, eu digo, meu Deus. Decapitar no circo, em presença do Senado, 4.000 adversários, e publicou as famosas tábuas da proscrição, com os nomes dos partidários de Mário, que deviam ser mortos ou despojados de seus bens, e premiou a delação. Eu digo, meu Deus, delação premiada é antiga. Você imagina? Concentrou-se em seguida na luta contra Mitrídates e em apenas 4 anos recuperou todos os territórios da Ásia e pacificou a Grécia. Durante sua ausência, os partidários de Mário apossaram-se novamente de Roma. Novamente deposto, mas apoiado por suas legiões, entrou pela segunda vez em Roma, já em 82 a.C., Jesus só vendo essa confusão toda, onde impôs nova e violenta repressão. Você já viu que o Lúcio Sila não é fácil, né? O Senado aceitou proclamá-lo ditador e lhe outorgou todos os poderes legislativos, judiciais e militares, concedidos pela primeira vez na história de Roma, sem prazo determinado. Além do homem ser um ditador, um destruidor, um homem perverso, ainda deram mais poder ainda para ele. Né? Desenvolveu então um amplo programa de reformas constitucionais e jurídicas empreendido, entre elas e a ampliação do Senado, o esvaziamento das atribuições do Tribunal do Povo e a promulgação de leis severas contra a traição, tendo como objetivos fundamentais restabelecer a autoridade senatorial e garantir a ordem institucional. Paralelamente, adotou importantes medidas sociais e econômicas para obter o apoio popular. Tá vendo, gente? Esse negócio é antigo. Seu autoritarismo, no entanto, o levou a confrontar-se tanto com o povo quanto com o Senado. Finalmente, abandonou o cargo e retirou-se da vida pública. Olha, indo morar em Puteoli, depois Pozioli, onde morreu, dedicando-se à redação de suas memórias. Vamos ver o Cineu Pompeu Magno. Tudo da mesma época. Parece que o cão abriu a porta do inferno, veio tudo de uma só vez, fez um estrago só em Roma. E isso décadas antes da vinda de Jesus. A família Graco deixou, né, um ambiente tranquilo, né, de paz. Aí solta os capetas do inferno. Aí vem. Vamos ver o Cineu, o que ele aprontou. Cineu Pompeu Magno, 106 a.C. e 48, né? Foi um político da gens Pompeia da República Romana, ou seja, da elite, eleito cônsul por 3 vezes. Então essa história de ser governador a primeira, ser governador a segunda, ser governador, isso já vem de longe. Em 70, 55 e 52 a.C., com Marco Licínio Crasso, nas 2 primeiras vezes, e Quinto Cecílio Metelo Pio Cipião, na última, com um período de 1 mês, no qual não teve parceiro com poderes extraordinários. Pompeu era oriundo de uma rica família provincial e seu pai, Cineu Pompeu Estrabão, cônsul em 89 a.C. Você vê também que é uma coisa de família, né? Foi o primeiro de sua família a alcançar a posição consular.
Seu imenso sucesso como general, ainda muito jovem, abriu caminho para que ocupasse seu primeiro consulado sem seguir o caminho normal do cursus honorum, a carreira esperada de um magistrado. Foi também um vitorioso comandante durante a Segunda Guerra Civil de Sula, que conferiu-lhe o cognome Magno, o Grande. Celebrou 3 triunfos por conta de suas vitórias. Já em meados de 60 a.C., Pompeu se juntou a Crasso e a Júlio César. Aqui aparece o Júlio César. Na aliança político-militar extraoficial conhecida como Primeiro Triunvirato. Então, o primeiro triunvirato foi com quem? Pompeu, Crasso e Júlio César. Isso em 60 a.C., tá, gente? Depois das mortes de Júlia e Crasso, Pompeu se aliou ao partido dos Optimates, a facção conservadora do Senado romano. Pompeu e César lutaram, então, pela liderança do Estado romano, o que levou à guerra civil entre os dois. Entre eles mesmos, né, gente? Quando Pompeu foi derrotado na batalha de Farsalos, em 52 a.C., ele tentou se refugiar no Egito, mas foi assassinado ao chegar. Sua carreira e sua derrocada final foram eventos importantes na transformação da República Romana no Principado, a fase inicial do Império Romano. Começa a surgir o Império. Aí vem o Lúcio Sérgio Catilina. 108, tá vendo? Tudo no mesmo período, olha. 108 a.C., foi a 62 a.C. Foi um militar e senador de Roma Antiga, célebre por ter tentado derrubar a República Romana e, em particular, o poder oligárquico do Senado. Aí vem o Marco Túlio Cícero. Isso aqui já era o do bem, né? Foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo da República, eleito cônsul em 63, com Caio, era o filho de Cícero o Velho, com Élvia, e pai de Cícero o Jovem. Cícero nasceu numa rica família municipal de Roma, de ordem equestre, e foi um dos maiores oradores e escritores em prosa de Roma Antiga. Aí vamos agora entender o primeiro triunvirato. Foi uma aliança política informal estabelecida em 60 a.C. na República Romana, entre Júlio César, Pompeu, o Grande e o Marco Licínio Crasso, que haveria de se prolongar até 53 a.C. Foi pouco tempo, né? Em Roma, o início da década de 50 a.C. foi marcado pela união de 3 homens: Júlio César, acabado de ser eleito cônsul; Pompeu, extremamente popular junto dos cidadãos devido às suas conquistas militares, mas desprezado pela classe senatorial pela falta de sangue azul da sua família. Essa história de sangue azul, né? Crasso, considerado o homem mais rico de Roma, mas a quem faltava influência política. Uma vez que César não tinha aliados políticos, Pompeu não conseguia obter terras de cultivo para os veteranos das suas legiões, e Crasso não era levado a sério na sua ideia de conquistar o Império Parta. Os 3 juntaram-se para unir esforços. Ao contrário do segundo triunvirato, este acordo era informal e não continha nenhum valor jurídico. A única transação efetuada foi a de Júlia Césares, filha de César, que se tornou mulher de Pompeu num casamento que haveria de se revelar feliz. Durante o seu consulado em 59 a.C., César legislou terras para os soldados de Pompeu, apesar de forte contestação da facção conservadora do Senado, e leis que favoreciam os negócios de Crasso. Em troca, obteve o apoio de Pompeu para conseguir a governação da Gália, e iniciar a conquista de toda a região, guerras gálicas.
Já em 55 a.C., Pompeu e Crasso foram eleitos cônsules em parceria e prolongam o poder de César na Gália por mais 5 anos. Crasso assegurou ainda os fundos e legiões para a tão desejada campanha persa. No ano seguinte, a morte de Júlio enfraqueceu a relação entre Pompeu e César, e em 53 a.C., Crasso foi morto pelos partas na Batalha de Carras. Sem mais nada a uni-los, Pompeu e César desfazem a aliança e transformam-se em inimigos. Aí a gente sabe aonde Júlio César foi parar. Por que a gente trouxe todo esse material, que eu sei que é um pouco cansativo, mas a gente tem que ter uma noção um pouco dessa história? Mas em algum momento vocês perceberam alguma liderança preocupado com o povo? Era uma luta, uma briga sempre de quê? De poder. De poder. Ninguém estava preocupado com o povo. Ninguém estava preocupado em fazer realmente uma administração para o povo. Era realmente interesses. Era jogo. Por isso nosso irmão vem aqui agora retratando isso aqui, olha. As citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço, porque Emmanuel também era romano. Nossa intenção é mostrar, aqui o Emmanuel, nossa intenção é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, da solidariedade e do bem. Mas os próprios homens, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Mas olha, a programação era uma, mas infelizmente o determinismo divino era do amor, mas os homens com seu livre-arbítrio mudaram toda a história. Porque lembra que o propósito da misericórdia divina era uma administração só, para que não houvesse divisões dos países. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações. Porque, meus irmãos, quando nós estamos na liderança, quando nós estamos à frente, comandando multidão, eu sou responsável pela multidão. Se eu tenho 15 pessoas sobre a minha administração, eu sou responsável por essas 15 pessoas. Isso nós vamos encontrar na fala do nosso Senhor Jesus, no livro Boa Nova, quando a sogra de Pedro enche a paciência de Pedro, ao ponto de Pedro não mais aguentar e questionar Jesus, por que a mulher dele, a sogra dele, tem que trabalhar tanto, plantando, lavando, cozinhando, enquanto Joana tem tantas servas. E Jesus responde que a responsabilidade de Joana é muito maior, porque enquanto a sogra de Pedro e a esposa de Pedro têm a responsabilidade com o plantio e com o alimento, a Joana tem a responsabilidade sobre cada serva, ao qual ela terá que prestar conta. Desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações. Se eu estou na condição de um político, não é para pensar no poder e no dinheiro, mas sim na administração, ao qual eu fui confiado. Lembra que nós falamos ainda há pouco que o planeta Terra é um grande palco e que nós mudamos de vestes e que passamos por todos os movimentos sociais. Nós, se não passamos, vamos passar, mas um dia nós também estaremos na condição de administradores públicos. Iremos mexer com o dinheiro de uma sociedade, que possamos ser dignos disso.
deveres e obrigações, levando aos outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência da vida. Mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. Olha, gente, deveriam utilizar com a sua cultura a experiência da vida, mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. E é por isso que, em sua quase totalidade, entraram no plano espiritual, seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas. Quem foi que mandou matar 4.000, hein? Foi Lúcio Cornélio Sila? Você imagina? Olha o que ele está dizendo aqui, gente. E é por isso que, em sua quase totalidade, desses líderes políticos entraram no plano espiritual, seguido de perto pelas suas numerosas vítimas, entre as vozes desesperadas das mais acerbas acusações. Pensa, muitos deles, decorrido decênios infindáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tíber, falando da reencarnação, ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do Esquilino, que era uma das 7 colinas. Processo da expiação. E ainda há pouco a nossa irmã Mita estava recordando do livro, 50 anos depois, o imperador Adriano retorna como filho de uma escrava e negra. O imperador Adriano. Tá, aí eu paro para pensar e lembro assim, quando Jesus diz assim: angariais a mim. Porque às vezes nós estamos em uma posição social ou em uma posição profissional que nós podemos aproveitar essa chance que o papai está nos dando para angariar amigos. Gente, se eu tenho uma profissão ao qual eu atendo 20, 30, 40, 50 pessoas por dia, ao qual eu posso auxiliar, você que fez serviço social, é como se o slogan fosse assim: tu precisas urgente angariar amigos. Por isso te coloquei aqui. Então é como se dissesse assim: tu tens um débito com a humanidade. Tu conquistaste muitos inimigos. Agora aproveita essa oportunidade e vai angariar amigos. E tu vai estar numa exposição que o mundo vai estar... Você imagina o que é você atender 20, 30, 40 pessoas por dia? Isso tem um sentido, isso tem um porquê. E você imagina o que é você ter 30, 40 pessoas por dia lembrando de você, orando por você e sendo grato a você? Agora imagina você ter 30, 40 pessoas por dia emitindo vibrações negativas contra você. Então olha só, eles buscaram o poder na horizontal e se desconectaram totalmente do vertical. E esse poder, gente, ele é muito transitório, gente. Olha, eles morreram, todos eles. Nós também vamos morrer. Puxa vida, a gente não é daqui, né? A gente não é. A gente tem data de validade, vem um carimbo, data de validade. Graças a Deus, a gente não é daqui. Mas a nossa conduta diária é como se nós fôssemos viver eternamente aqui. Nós não vamos. E a gente diz assim: a vida é minha. Não é. Nós não criamos a vida. Muito deles, decorrido decênios infindáveis de martírios expiatórios,
podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, olha lá, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre, ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do esquilino. Olha que humilhação. São reencarnações muito rápidas, porque o espírito vê a quantidade de inimigos. Tu imagina uma condição desse espírito, fica tão perturbado. Você imagina esse que mandou decapitar 4.000? Então a quantidade de espíritos que os perseguem, eles não têm condições de ficar muito tempo no mundo espiritual. Aí já vem uma expiação atrás da outra. Uma expiação tem que vir, tem que reencarnar. Por isso que diz, a reencarnação é uma bênção muito grande. Tem espíritos que estão em estado de perturbação tão grande no mundo espiritual que eles imploram reencarnar para esquecer um pouco o que fizeram. Vamos ver o século de Augusto? Terminados os triunviratos, lembra, foram 2, né? Eis que ia cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre do mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova. Olha só a aproximação de Jesus. Ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas. Vamos ver a transição de uma época? Depois de Augusto, aparece a barra da história, a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo, que vê terminar a era de paz, de trabalho e concórdia, com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. É nesse reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Porque quando nós estudamos o Antigo Testamento, lá está escrito a vinda do Messias e toda a tortura que o Messias iria passar. Está lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento para o Novo Testamento são 800, 900 anos. E tudo se cumpriu. Aí é sempre lembrar aquilo, o Haroldo até costuma falar bastante, aprendemos isso com ele. As profecias, elas são ditas, não é para serem cumpridas, é para que não se cumpra. É um alerta, tal qual você diz assim, olha, você vai ter isso se você não parar. É uma profecia, mas para que não se cumpra. Se nós mudarmos a atitude, não vai acontecer. Então foi basicamente, apesar de todos os avisos dos profetas, de como seria o Messias, o que o Messias iria fazer, mas ele ainda assim não conseguiu enxergar. E Jesus fez e se portou de todas as formas necessárias, conforme estava no Antigo Testamento. Então realmente não queriam realmente enxergar. E realmente maltrataram muito nosso Senhor Jesus. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo, porque não foram os romanos que crucificaram Jesus, foram os judeus. Os romanos apenas silenciaram.
na figura de Pilatos, lavando as mãos. Por imposição do judaísmo. Quem quer conhecer bem essa história, lê o livro Há 2000 anos, que lá ele explica detalhadamente a parte política, o que aconteceu por detrás dos bastidores. Por imposição do judaísmo, que ele não compreendeu o amor e a humildade. Então, hoje uma pessoa que se cala ante uma ofensa, a gente já diz assim, você tem que responder. Você vai ficar calado? A pessoa está chicoteando, você está calado? Não seja covarde, né? Você imagina dentro de uma cultura patriarcal. De repente me vem um homem e dizer, se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Se alguém te pedir a veste, oferece a túnica. Se alguém te pedir para andar 1000, ande 2000 léguas. Não cabia. O povo não aguentava, não. Que ele não compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos. Porque Pôncio Pilatos era o representante de Roma. O livro Há 2000 anos conta que o senador que estava acima de Pilatos, mas dentro da política existe muito a própria sociedade, né? Apesar de eu estar acima, eu vou respeitar a posição do colega, mesmo não concordando. Foi mais ou menos o que o senador fez. Mas ele falou a Pilatos, se eu estivesse no seu lugar, eu tocaria todo esse povo daqui a patada de cavalo. Lembra disso? Por quê? Porque os judeus foram para frente do palácio e começaram a bater, começaram a fazer barulho mesmo, querendo a morte de Jesus. E Pilatos meio que se agoniou. Por quê? Ele não queria se dispor com o povo. Ele queria ser um governador legal. E é como se fosse assim, eu vou arrumar briga com esse povo todo por causa de um nazareno que eu não sei nem quem é. Minha esposa disse que sonhou com ele, Lívia veio aqui pessoalmente, pediu, mas eu vou me meter nisso? Vou nada. Aí ele teve uma ideia maravilhosa, já sei, toda Páscoa a gente tem que libertar um prisioneiro. Então, como Jesus é prisioneiro, temos o Barrabás que também é um prisioneiro, eu vou mandar o povo escolher. E ele tinha certeza que o povo ia escolher que libertasse Jesus, porque Barrabás era péssimo. Os judeus odiavam Barrabás, porque era um ladrão danado. Aí ele vai e diz bem assim, olha, escolha. Qual é o prisioneiro? Imagina Jesus aqui, já com a coroa, seminu, machucado, porque pensa, um espinho entra na ponta do nosso dedo, dói a alma. Tu imagina um monte de espinho na cabeça, sangrando, despido, com aquele manto envelhecido jogado em cima, e Barrabás aqui, porque foi para Pilatos, Pilatos foi e mandou para Herodes. Quando veio de Herodes para Pilatos de novo, já veio ridicularizado Jesus. E aí ele disse a Barrabás ou Jesus, e uma voz só, solta Barrabás, crucifica Jesus. Na verdade, a tristeza do nosso Senhor Jesus até hoje é ver as nossas escolhas. Essa é a maior tristeza para quem ama. Quando tu amas muito alguém, tu vê as escolhas, tu sabe aonde isso vai dar, a tristeza é muito grande. Então a tristeza do nosso Senhor Jesus foi pelas nossas escolhas. A gente vê muito isso na obra Paulo e Estevão. Quando Paulo manda matar Estevão, apedrejado, Jesus estava presente. E Jesus olha para Paulo de Tarso, Saulo, mas o Emmanuel comenta que o olhar de Jesus é de uma piedade, isso é piedoso mesmo, como diz assim, mas meu irmão, meu filho, o que tu está fazendo?
E aí Estevão, quase já nos momentos finais, vê Jesus olhando para Paulo. E ele diz de lá: Senhor, não imputes a ele mais esse pecado. Como diz: Senhor, não por mim. Não por mim. Não por mim. Então essa é a maior dor do Cristo. Só para finalizar aqui, com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida, porque ele sabia que Jesus era justo, todos sabiam, não tinha nada, e Roma estava para levar a justiça, viu? Não tinha absolutamente nada contra aquele homem. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugura um período longo de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Vamos envolver a nossa irmã Rosiane. Rosiane, vem orar para a gente, manda, por favor. Todos envolvidos, querido mestre, por essa narrativa histórica e que nos faz refletir, Senhor Jesus, sobre os nossos próprios atos. Sem dúvida, querido mestre, tu tens estado ao nosso lado por todos esses decênios, buscando-nos a cada um, alertando-nos e ao mesmo tempo amparando-nos. Desta forma, querido mestre, queremos agora te agradecer por esses instantes sublimes que nos dedicas, com tanto carinho, com todo o teu amor. Que sejamos nós, Senhor, mais perseverantes diante desta oportunidade bendita em que nosso Pai Criador nos concede. E que nós, sem dúvida, venhamos nos esforçar mais ainda para a vitória a qual nos foi oportunizado. Desta forma, Senhor Jesus, queremos agora te dizer muito obrigado. Em teu nome, agradecer também aos benfeitores espirituais que nos amparam e nos auxiliam, nos conduzindo no entendimento destas lições. Queremos agora te dizer que tu fique conosco, amigo mestre, hoje e sempre.